Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a revisão para a vida toda, mas nós vamos criar um gancho para conversar que muita gente, por exemplo, negligencia um planejamento previdenciário, que também é uma forma de ter uma aposentadoria melhor, porque estamos falando do INSS, que é um órgão que erra muito e geralmente prejudicando os aposentados, não é isso, doutora? Bom dia a todos, como é que vocês estão? Bom, esse é um vídeo muito importante, né? Porque muitas pessoas não vão ter direito à revisão da vida toda, mas a grande maioria das pessoas vão ter direito a outras possibilidades de revisões em que terão provavelmente seus benefícios substancialmente aumentados. Né? E aí que está a importância de um planejamento previdenciário e aí que está a importância da análise de possíveis revisões. Então, esse vídeo é muito importante. A gente vai trazer aqui informações que podem aumentar substancialmente a aposentadoria, o benefício de muitas pessoas que acompanham a gente aqui no canal, tá bom? Isso. Rapidamente, eu sei que muita gente já sabe, mas é importante a gente falar novamente do que é a revisão para a vida toda, né? É uma corrente judicial, uma decisão judicial que revê a forma como são calculados os benefícios previdenciários ligados ao INSS, né? Basicamente, ela oferece a oportunidade do segurado optar pelo modelo de cálculo mais favorável, que leva em conta todo o período de contribuição, incluindo as contribuições feitas ali antes de 1994, que é a data início do plano real, né? Essa tese surgiu porque muitos segurados se sentiram prejudicados pela regra de transição que excluía as contribuições anteriores a essa data, que geralmente eram mais altas. Foi uma luta muito grande, né? Mas em 2022, em dezembro, o STF reconheceu esse direito, mas ainda existem questões pendentes sobre os efeitos e os limites dessa decisão, né? Mas não é só a revisão da vida toda que é uma forma do aposentado entender sobre a sua aposentadoria e saber se está certo ou se está errado, independente da revisão para a vida toda. Existem muitas pessoas aí com aposentadorias a menor e pessoas que estão para se aposentar e que, se não estudar direito o benefício, as suas contribuições, vão acabar sendo prejudicados, né? E vão ficar anos e anos aí recebendo menos do que deveria. Não é isso, doutora? Por isso é importante ali desse planejamento previdenciário. A gente vai conversar um pouquinho do que é esse planejamento previdenciário e da importância desse planejamento. Muita gente não sabe, muita gente negligencia essa parte ali de se planejar de forma correta, não é isso? Exatamente isso. Isso é algo que as pessoas precisam ter cada vez mais consciência, porque, como eu sempre falo aqui, o INSS ele não quer pagar nada para ninguém. E sempre que ele puder calcular o seu benefício, a sua aposentadoria, a menor, ele vai fazer. A gente sabe disso. Então, para isso, hoje em dia a gente tem diversas possibilidades de regras de aposentadoria, o que acaba confundindo a cabeça dos beneficiários. E aí que entra a importância do planejamento previdenciário, para você estudar e analisar quais são as possibilidades dentro da sua realidade para buscar o seu melhor benefício, tá? E isso funciona tanto pré-aposentadoria, que você planeja antes de se aposentar e entra com um requerimento totalmente alinhado para o melhor benefício, quanto pós-aposentadoria. Você já se aposentou, mas existe sim a possibilidade. Claro que varia de caso a caso, mas existe uma boa possibilidade de você ter direito a uma revisão, e não apenas a revisão da vida toda. É claro que a revisão da vida toda é uma possibilidade, dependendo do caso específico, como o doutor acabou de falar, mas a gente tem diversas outras modalidades de revisão que podem e provavelmente vão aumentar substancialmente o benefício de muita gente. E a gente sabe que aumentos, seja aumento de 100, de 200, de 300 reais, muda a realidade da maioria das pessoas. Quando a gente trata de aposentadoria, a gente trata de bem-estar, a gente trata de segurança, né? Porque a pessoa que trabalhou a vida inteira, ela busca no futuro uma segurança.
né, para o momento em que ela mais precisa, que é uma velhice, que é um descanso tranquilo para a pessoa e para a própria família, né? Então, é muito importante a gente trazer esse assunto, vocês já compartilharem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, no grupo da família, nas redes sociais de vocês, porque a gente sabe que esse é um assunto muito importante que muda a realidade de muita gente. Com certeza. A gente já de cara já pede aquele like para você, se você curte aqui o nosso trabalho, compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas fiquem, né, informadas, né? Porque muita gente acredita que só tem essa revisão para a vida toda, né? E a revisão para a vida toda não é a única forma de aumentar o valor da sua aposentadoria. Existem outras situações que podem estar erradas no cálculo do seu benefício e que podem ser corrigidas, sim. Por exemplo, pode haver erros no CNIS, que é o documento que registra todas as contribuições ao INSS. Pode haver um tempo especial não reconhecido, que é aquele exercido em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Pode haver tempo rural não computado, que é aquele decorrente de atividade rural em regime de economia familiar. Pode haver tempo como servidor público não averbado, que é aquele prestado em órgão público antes da criação do regime próprio de previdência, entre outras hipóteses. Então, são muitas hipóteses para evitar esses problemas e garantir a melhor aposentadoria possível. É fundamental fazer um planejamento previdenciário, que é um estudo do seu histórico previdenciário elaborado ali por um profissional, que ali ele vai identificar o melhor momento para a sua aposentadoria, o que você deve fazer para receber um benefício com o maior valor possível, né? É isso, doutora? Não é mais ou menos isso o planejamento previdenciário ali, para resumir? Exatamente. Planejamento previdenciário basicamente é isso. E o planejamento previdenciário ele tem que ser visto espalhado como um grande amigo da população. Tá? A gente tem cada vez mais regras, reformas na Previdência, pente finos que a gente tem encarando por aí. Então, é cada vez mais importante que o planejamento previdenciário, tanto pré-aposentadoria, quando a pessoa está antes de se aposentar e já está se programando, pessoas com 30 anos já começaram a fazer os planejamentos previdenciários, com 30, 40 anos, e com 50 anos, com 60 anos, você não pode deixar de fazer mesmo, né? Porque exatamente o INSS ele erra demais. Né? Uma das questões que o doutor falou aí, que foi a questão do CNIS, na grande maioria das vezes, o CNIS está errado. O CNIS é onde consta todas as informações sociais para a Previdência Social ao longo de toda a sua história de contribuição. Em 90% dos casos, eu te garanto que o CNIS vai estar errado. E o INSS ele vai fazer o cálculo da aposentadoria com base naquele CNIS. E a gente não tem como falar aqui sobre revisões, sobre erros no CNIS, e não falar sobre a calculadora do INSS. De alguns anos para cá, dentro do sistema do meu INSS, surgiu a possibilidade da pessoa fazer o cálculo das suas contribuições, objetivando uma aposentadoria. Ali, tecnicamente, a pessoa sabe se já pode se aposentar, quanto tempo falta para se aposentar, mas é importante a gente saber que a gente nunca pode confiar na calculadora do INSS. Como eu falei aqui, o INSS ele não quer pagar nada para ninguém. A calculadora do INSS se baseia em informações que vêm de dentro do CNIS. E em 90% dos casos, o CNIS está errado. Então, o benefício vai ser calculado errado. Muitas vezes, está faltando informações preciosas ali. Às vezes, uma diferença de um curso técnico que você tenha feito, um período militar que você tenha servido, isso, um período rural que às vezes uma pessoa tem, isso muda muito a aposentadoria das pessoas. Então a gente tem aí diversas possibilidades que o INSS ele não joga para perder. E o beneficiário, o contribuinte, né, se você ainda está aqui como contribuinte do INSS que busca uma aposentadoria, se você está aqui já como aposentado e quer receber mais, porque é o mínimo, sobreviver com dignidade, vocês precisam ter como aliado de vocês o planejamento previdenciário.
E isso precisa ser espalhado, isso precisa ser algo que as pessoas têm como uma carta na manga contra o INSS. Aqui no escritório mesmo, nós temos aumento de benefícios consideráveis sempre. A gente faz planejamentos quase todos os dias em que a gente vê erros grotescos da INSS. Por isso que eu falo, muito provavelmente você que está aposentado, você está recebendo errado. E não é só a revisão da vida toda que pode resolver o seu problema. A gente tem diversas outras possibilidades de revisões, porque o INSS erra muito. Sim. E o pior é que muita gente negligencia essa parte, né? Acaba achando que não é necessário, e é muito necessário. As pessoas nem imaginam o quanto de erros acontecem, né? O planejamento previdenciário também. Esse estudo é importante para quem já está aposentado. Ele pode revelar ali se o seu benefício foi calculado corretamente, se você tem direito a alguma revisão que possa aumentar esse valor da sua aposentadoria. Então, além da revisão da vida toda, existem outras situações que podem lhe dar direito a uma revisão, como, por exemplo, como eu já falei, erros no CNIS, tempo especial não reconhecido, tempo rural não computado, tempo como servidor público não averbado, entre outros. Planejamento previdenciário, gente, também pode indicar se você tem direito a algum benefício complementar, como, por exemplo, um adicional de 25% para aposentados que necessitem de assistência permanente de outra pessoa. O planejamento previdenciário pode ser feito a qualquer momento, mesmo após a concessão do benefício, desde que respeitado ali o prazo decadencial de 10 anos para requerer essa revisão. Por isso que é sim recomendável que você faça um estudo previdenciário do seu caso com um profissional, porque você precisa verificar se houve algum erro, e os erros são muito frequentes, né? A vida após a aposentadoria, ela traz muitos desafios financeiros inesperados, como despesas médicas, emergências. Então, você ter ali um plano previdenciário bem definido garante que você esteja mais seguro, além de fazer justiça por tudo que você já contribuiu. Então, você fazer esse estudo é importante, tanto antes de se aposentar, ou Pedro, eu ainda não fiz, já me aposentei. Então, você ainda pode fazer sim esse estudo previdenciário para entender o seu caso. É muito importante. Basicamente, o nosso vídeo era sobre isso, né? A revisão para a vida toda continua, né, na mesma posição, né? Estamos na expectativa de talvez sair alguma novidade essa semana, e que pelo menos o Zanin devolva o processo, mas existem muitas notícias aqui tendenciosas que saiu. Não, gente, continua na mesma coisa. Se tiver alguma novidade, nós vamos falar com vocês, mas por enquanto continua tudo na mesma. Ter paciência nesse momento, aguentar o coração. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para os aposentados. E vocês devem ficar atentos também que não é só a revisão para a vida toda que merece atenção, né? Como, por exemplo, esse plano previdenciário é muito importante para aposentados, verificar se está tudo correto, é muito importante, tá? Então, não fiquem só pensando na revisão para a vida toda. Claro que a revisão para a vida toda é super importante, pode dar um bom dinheiro sim, principalmente de atrasados, mas vamos ver a situação previdenciária como um todo. Não é isso, doutor? Então, eu já me despeço de vocês, já peço aquele like, quem puder compartilhar esse vídeo vai ser de muita ajuda, tá? Ajuda muito o nosso trabalho aqui. Eu sempre peço para que você deixe seu nome aqui embaixo, fala de onde você é aposentado, você é pensionista, você não é aposentado, a gente quer te conhecer melhor. É isso, doutora? Um beijo para você. Deixa aqui nos comentários de onde você está falando. A gente está aqui mais uma vez cumprindo com o que a gente sempre fala, de trazer informações relevantes e importantes para o bem-estar da sua família, da sua aposentadoria, que é o que mantém muitas famílias, né? A grande quantidade que a gente tem de beneficiários do INSS que recebem pensões, aposentadorias nesse Brasil, merecem informação de qualidade relevante, de uma forma que você entenda e
aplique isso na sua vida, tá? Então não deixe de aplicar isso na sua vida. Saiba que o seu benefício ele pode sim, muito provavelmente, ser revisado. Você ter um momento substancial no seu benefício, tá, gente? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Não deixe de deixar um like aqui e compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito, dá uma olhadinha aqui embaixo se você já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações que fica do lado do botãozinho de inscrição, tá? E esteja sempre aqui com a gente, acompanhando os nossos vídeos. Qualquer novidade, a gente vai estar sempre aqui presente para trazer para vocês, explicando da melhor forma possível. Tá bom, gente? Então é isso e até o próximo vídeo.